Orion Moreira e Pereira. Coletânea de Memoriais. Contracapa. Este livro reúne 4 instâncias de memória e reflexão, compostas ao longo das aulas da disciplina de língua portuguesa, sob a orientação do professor Paulo Vitor. Cada texto aqui, presente, é fruto de um mergulho sincero na literatura, na história e na experiência pessoal. Uma tentativa de compreender o mundo por meio das palavras, das dores silenciadas às rebeldias camufladas, passando pelas crônicas do presente e pela violência nua da realidade. Os memoriais formam um retrato fragmentado, porém pulsante do nosso tempo. Mais do que uma tarefa escolar, essa obra é um exercício de escuta, sensibilidade e expressão. É um convite para olhar mais de perto e com mais cuidado, para o outro, para o agora, para si mesmo. Capítulo único. Instância 1. Ecos do silêncio. A dor do outro e o reencontro com a palavra. Reflexão sobre o conto A Carta, de Mia Couto, e o impacto da leitura e da empatia. De novo me encontro imerso nas linhas, nas palavras, sentimento que já me havia deixado sem sua companhia. Nessa afirmação me deparo com a minha própria falta de reflexão, a ocultação do aprofundamento em texto e assunto. O quanto é bizarro poder viver sem nem sequer pensar no que permeia a mente de outros, como uma praga persistente. O quanto sou ignorante ao que aflige outros, e o texto, vídeo, falas, conversas de hoje me apresentaram justamente isso, a dor do outro. A totalidade de seus pensamentos e a subsequente ausência desses em outros. Na mente daqueles que perderam tudo, o que preenche é o vazio. Foi apresentado em aula um texto de literatura africana em língua portuguesa de Mia Couto, A Carta. O conto narra os dias de uma pessoa que lida com uma mãe que sente a ausência do filho, os desdobramentos da narrativa desse para evitar infligir dor nessa mãe, e a subsequente quebra desse mundo imaginário no simbolismo da queima da carta final. Que narra o falecimento do filho. Nesse ambiente, retoma o primeiro parágrafo, onde, ao estabelecer essa quebra no paradigma da minha vida cotidiana, me aprofundo na trama e na literatura e, mesmo que por um breve momento, também compartilho a dor da mãe e do narrador de cartas. Finalizando essa breve exposição sobre o efeito da atividade de hoje, trago a reflexão que tirei ao unir conteúdos tanto da aula de língua portuguesa quanto da aula de sociologia. Cada um tem o seu próprio tempo, sua própria vida e seus próprios valores. Então não me resta dúvida. Cabe a cada um de nós ceder um pouco do nosso tempo para entender um pouco do tempo de outros. Instância 2. Crônicas do agora. Sintomas do tempo presente. Análise da crônica, do tempo histórico e da identidade contemporânea em diálogo com a arte e a história pessoal. Crônica. Adjetivo a doenças, que é diário, um marcador de nosso tempo. Contemporâneo. Nesse jogo de palavras vemos a polissemia do tópico, os diversos elementos que o constituem, como o que é o agora, o que é o nosso tempo. Na primeira parte da crônica citei doenças, claro, me referindo a doenças crônicas, que se repetem. Mas o atual se refere a doenças muito mais do que aparenta. Como uma, não tem como sabê-la por ser. Não se sabe uma doença, mas sim os seus sintomas. Não acordamos e exclamamos que temos uma gripe, não sabemos do mesmo, mas nosso corpo faz questão de nos informar, a partir do primeiro espirro. O mesmo vemos na literatura, na arte. Não clamamos o modernismo, o renascimento, o barroco. Vimos os seus sintomas e, nessa visão externa, retirada do meio, os determinamos. Um malandro e um botequim. Essa frase exemplifica bem uma era apresentada hoje pelo professor. Dos anos 30 aos 50, o que, segundo historiadores, não é considerado contemporâneo. Porém, me surpreendi a notar características da contemporaneidade em ambos. Uma foi um retrato direto da fonte, música de Noel Rosa, que, por sinal, eu já conhecia. Além disso, cantei diversas vezes por sua musicalidade. A outra, um indireto, mais pessoal, relata sobre o avô do autor, que, na minha imaginação, frequentaria o mesmo botequim que Noel. Poderia ser encontrado discutindo resultados do futebol com o mesmo. Veja agora as diferenças dessa época com agora, essas sendo claras, mas muitas vezes falha ao notar as semelhanças. E nesses momentos, me vem à mente novamente o que o professor pontuou durante a aula. Não é fácil saber em que período da história estamos, pois nós não apenas estamos, nós somos esse período. Temos suas influências e preconceitos, e por isso não conseguimos ver de fora. Instância 3. Realismo feroz. O desconforto como espelho.
Exploração do conto Feliz Ano Novo de Rubens Fonseca e o impacto da violência na percepção do leitor. Realismo feroz. Esse aspecto da literatura brasileira contemporânea nos foi apresentado hoje. O nome se faz de extrema relevância para a análise do gênero, pois o adjetivo feroz caracteriza um fenômeno muito particular: o excesso de violência. Fenômeno esse que, à primeira vista, pode se apresentar de maneira confusa, pois se tem a ideia que toda violência é vista de maneira negativa. Em questão disso, crio uma pergunta, ou melhor, me é gerada uma dúvida. A representação violenta no início do texto de Rubens Fonseca, Feliz Ano Novo, que retrata um linguajar agressivo sobre temas que envolvem preconceitos e violências religiosas, além de temáticas como a masturbação, não gerou repúdio na classe. O absurdismo da situação, que é sim de caráter violento, somado a uma dessensibilização a tal violência, provavelmente causada pelo ambiente em que crescemos, em muitos os mesmos retratados nos contos, gerou uma erupção de risos durante a leitura, que parecia não ter fim. Porém, isso não continuaria assim. Lembro que foi por essas horas que o clima foi tomando um tom mais sério. No final da conversa inicial, isso é. O marcador desse momento provavelmente seria a introdução das armas. Nesse ponto, todos que ainda estavam na ilusão do narrador, acho que saíram. Estamos acostumados a ver quem conta as histórias como o herói delas. Provavelmente herdamos isso da leitura dos clássicos, não sei ao certo. Mas esse foi um ponto decisivo e aonde muitos pecaram em perceber. O texto, mesmo sendo da visão do narrador, não o coloca no pedestal de herói da mesma. O realismo feroz não faz apologia, não cria heróis e vilões. Ele retrata a vida nua, crua e sem censura alguma. E com o desenrolar da história vemos isso. O mesmo linguajar foi usado depois, mas ninguém riu. As ações dos personagens do conto foram se tornando mais violentas, violentas o suficiente para exceder os limites da dessensibilização dos indivíduos. Mas isso não é um impedimento para o realismo feroz. O objetivo do mesmo não é te deixar confortável com o que você lê e assiste. É justamente o contrário, te deixar chocado. Chocado com a situação narrada, talvez mais chocado ainda por saber que ela acontece tão perto de nós. E é isso que nos prende no texto. Passar de linha a linha mesmo sentindo desconforto, com repúdio, nojo. No conto, vemos a realidade como ela é, e ela pode ser bem cruel. Instância 4. Rebeldia silenciosa. Resistência poética em tempos de repressão. Análise da música Construção de Chico Buarque e da Tropicália como formas de crítica velada ao regime militar. Rebeldia. Palavra que marca oposição à autoridade, afronta as regras e leis impostas e a luta pelos ideais em que se acredita. A música de Chico Buarque, Construção, se ergue em elementos rebeldes e, de maneira até irônica, cria um edifício de metáforas, simbolismos e oposição ao governo ditatorial que se encontrava nos chamados Anos de Terror do Estado, período de maior repressão, censura e violência durante sua duração. Esse imaginário se encontra fixado em um pedaço de terra bem próximo ocupado por movimentos como o realismo feroz, denominado Tropicália, que se apresenta de maneira subversiva, mas traz críticas tão profundas e carregadas de emoção quanto seu vizinho de ocupação. A subversividade do tropicalismo se apresenta como a pintura do edifício de Chico Buarque, que mascara as críticas que seriam reprimidas pela ditadura e permite, tal qual o cavalo de Troia, invadir o espaço das músicas aprovadas pelo governo e disseminar o sentimento de insatisfação com o estado da vida brasileira. Vida essa que é transposta para as letras da canção com toda a monotonia e caráter repetitivo que marcavam o trabalhador desse período. Vemos como, no decorrer da narrativa, o personagem é despido de sua identidade, forçado à posição de mero objeto e componente na construção. Fica mais claro no contraste entre o amor no início e no final da canção. Se no início era único e tinha a fervura da consciência de poder ser o último, no final era mecânico, igual máquina e de caráter lógico, não emocional. Esses elementos mostram a tendência vigente do governo da época, que reprimia a expressão de seus cidadãos e os utilizava como máquinas para erguer construções banhadas a sangue. Ao ouvir a música novamente, hoje, reparei em diversos outros elementos que me fugiram em vezes passadas. Os instrumentos lentamente adicionados remetendo à construção, quando apontado por uma colega de classe. A mudança de ritmo no clamor do final, evidenciando um grito silencioso por ajuda. A repetição dos mesmos elementos durante a letra inteira, que se embaralham, lentamente, misturam o homem narrado e a construção, retirando tudo o que era seu de identidade. As observações me fizeram refletir sobre esse período da história, e agradecer todas essas rebeldias caladas que nos permitiram nos expressar nos tempos atuais.